Amados, João capítulo 5 e Hebreus capítulo 12, são dois textos que eu queria ler com os irmãos nessa noite. Eu queria iniciar essa mensagem a partir desses dois textos, e então em seguida trazer uma reflexão a respeito daquilo que há de mais importante em toda a Bíblia Sagrada. Não vamos falar de toda a Escritura, nas suas particularidades, mas queremos tocar essa noite no cerne da revelação da Bíblia Sagrada, naquilo que se trata sobre a nossa pessoa, enquanto aqueles que estão chamados para o cumprimento do propósito de Deus. Portanto, esta é uma ministração que deveria não somente ser pregada em todos os lugares, ou que seja em todas as igrejas evangélicas do mundo inteiro, de todas as épocas, mas eu creio que seria uma mensagem a ser pregada todos os dias na mesma igreja, até que se entenda, até que se compreenda a verdade divina, e sejamos então atraídos a esta verdade, ou por esta verdade, de maneira a nós amarmos desesperadamente esta verdade, que essa noite será aqui colocada, para que assim nós possamos alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Afinal, é dito em Filipenses, disso falaremos na semana que vem, na reunião da ceia do Senhor, que nós fomos chamados para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados. Ou seja, Deus nos conquistou para que nós, uma vez conquistados, pudéssemos conquistar algo. E se nós errarmos este algo, então nós teremos fracassado enormemente na luta e na vida cristã. Aí já não importa mais o título da sua denominação, já não importa mais a obra de caridade que você tenha feito, ou qualquer outra coisa que você tenha realizado, já não importa mais nada, porque se você perder de vista este aspecto que hoje trataremos aqui, então nada mais tem sentido, nada mais tem valor. Por isso que eu julgo ser de extrema importância. É lógico que o enfoque dessa mensagem diz respeito a cada um de nós enquanto alvo desse propósito. Sabemos que Cristo é o centro do propósito de Deus, que Jesus é o centro da vontade do seu supremo propósito. Mas e quanto a você? Você que é um chamado por Deus para esse propósito. O que há de mais importante desta obra no que diz respeito a mim e a você? Vamos ler aqui. João capítulo 5, vamos ler o versículo 39 e o 40. São palavras de Jesus Cristo que ele diz aos escribas e aos fariseus e aos judeus de uma maneira geral, sobretudo para a casta religiosa de líderes religiosos dos judeus. Só para os irmãos terem uma ideia do que nós estamos falando, só para os irmãos terem uma noção da gravidade do que Jesus vai dizer aqui nesses dois versículos, veja que o capítulo 5 de João é uma passagem que Jesus entra num tanque chamado Betesda, onde havia ali milhares de doentes de todas as espécies, cego, coxo, manco, mudo, surdo, paralítico, de toda sorte. Essas pessoas estavam ali como um símbolo da condição humana. No tempo de Cristo, toda aquela multidão de doentes, de cegos, de paralíticos, de leprosos, que circundava e que enchia a cidade de Jerusalém, e tanto quanto a Judéia e Samaria e toda aquela região naquele tempo, nada mais era do que um símbolo ou uma exteriorização simbólica de uma condição interior da humanidade. E agora Jesus simplesmente, depois de curar esse homem, ele cria um baita de um problema para si. Ele entra, ele cura um homem que estava nesse poço há 38 anos, ali paralítico, sem poder andar. Jesus então ordena que aquele homem seja curado, que ele se levante, que ele vá embora para sua casa.
E neste momento, esta cura, esse ato de Cristo, de libertar um homem de uma doença, libertar um homem de um mal que o acompanhava já há 38 anos, agora esse prodígio, esse milagre, essa cura, essa providência divina, suscitou, a partir do versículo 16 em diante, suscitou aí uma perseguição a Jesus Cristo. Agora, os líderes, imaginem que ali tinha fariseus, escribas, sacerdotes, a liderança do povo de Israel, da religião judaica, e entenda a religião judaica como sendo a igreja de Deus daquele tempo. Imagine que os judeus eram o povo de Deus daquele tempo. E agora, então, esses líderes, se fosse falando numa linguagem de hoje, seriam pastores, presbíteros, bispos, apóstolos, essa casta de religiosos, né, que lidera o povo de Deus, agora simplesmente começa a perturbar a Cristo, dizendo que ele estava errado em proceder com aquela cura em dia de sábado. E atente para esse detalhe. Se os irmãos lerem, então, todo o capítulo 5, né, os irmãos verão que todo o problema que era, os judeus, eles tinham todo um arcabouço doutrinário. Preste atenção nisso. Eles tinham todo um conceito da vontade de Deus, segundo falava na lei e nos profetas. Eles tinham, queridos, um sistema teológico, um sistema doutrinário, legítimo, escrito por Moisés, e depois explanado e explicado pelos profetas. Eles tinham o templo, eles tinham toda uma estrutura de atividade religiosa, de rituais, de cultos, de adoração, que funcionava rigorosamente segundo o sistema doutrinário, teológico que eles tinham nas mãos. Então daí vocês percebem que eles eram extremamente zelosos por aquele sistema de vida, não posso falar cristã, mas de vida de devoção ao verdadeiro Deus. Agora Jesus Cristo olha para eles e diz o seguinte, versículo 5, capítulo 5, versículo 39 e 40. Olha o que Jesus diz para esse povo. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nós temos aqui 3 situações que devem ser levantadas, que têm que ser desmembradas, para que se entenda claramente o que Jesus está dizendo. Primeiro, Jesus faz a primeira afirmação. Ele diz, olha, vocês examinam as Escrituras. Deixa eu perguntar para os irmãos, quantos aqui nesta noite examinam as Escrituras? Quantos estão preocupados no exame da Bíblia Sagrada? Isso é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? É positivo. Inclusive, nós mesmos aqui estamos constantemente advertindo aos irmãos que devemos ser, como diz Atos 17:11, os bereanos que consultavam as Escrituras para saber se as coisas eram de fato daquela maneira. Então, o primeiro ponto é positivo. Vocês examinam as Escrituras porque julgam que nelas tem vida eterna. Ponto. Segunda verdade, ele diz, as Escrituras, elas dão um testemunho a meu respeito. Então você tem a pessoa de Cristo e você tem a Escritura, que é um testemunho dele. Eu pergunto, o que é mais importante? O testemunho ou a própria pessoa de quem se testemunha? A própria pessoa. Pastor, mas então você está querendo fazer um tipo de separação entre a Escritura e Cristo? Entenda, a partir do momento que você tem a Bíblia Sagrada, como os judeus a tinham naquele tempo, ainda que fosse apenas o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, e eles então examinavam a Escritura, tinham um zelo por ela, só que eles ignoravam uma coisa fundamental.
Eles ignoravam que a Bíblia Sagrada, no seu tempo, no caso o Antigo Testamento, falava de Jesus. Que a Bíblia Sagrada não deveria ser vista como tendo um fim em si mesma. A Escritura tinha e tem um papel, desempenha um papel de falar, de declarar, de anunciar, de apontar, de revelar a pessoa de Jesus Cristo. O problema é que os judeus não tinham essa compreensão e eles agarraram-se a todo o sistema legalista de leis que eles tinham, da lei e dos profetas. E Jesus então fala a terceira verdade: e embora as Escrituras testifiquem de mim, vocês não querem vir a mim para ter vida. São três situações. Os judeus examinavam as Escrituras, isso é positivo. As Escrituras testificam de Cristo, isso é maravilhoso. Mas agora, os judeus, eles não foram a Cristo para ter vida. E eu pergunto para os irmãos, de que valeu a Escritura para os judeus? De que valeu? Será que eles acertaram o alvo na busca e na direção que eles estavam vivendo naquele tempo? Eles acertaram o alvo? Veja que não há contradição entre Cristo e a sua palavra, a Escritura. Mas deve-se ter a compreensão de que a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, tem uma função: revelar algo. E é esse algo que deve ser buscado. Porque ao longo da história, o que nós temos visto? Pessoas, igrejas, lutando, brigando, se mordendo por causa de coisas. Estão preocupados com as coisas. Os judeus com um dia da semana, o outro com a cor da placa, o nome que está na placa. O outro se a pessoa se batizou num rio ou numa piscina. O outro está preocupado se usa um véu ou se deixa de usar. O outro está preocupado com quantas horas eu devo jejuar por semana, ou por mês, ou por ano. Cada um está preocupado com alguma coisa e não exatamente com aquilo que é essencial em toda a Escritura. Eu sei que é possível que seja no Antigo ou no Novo Testamento haja um tanto de coisas. Na verdade, a confusão religiosa no mundo cristão, no mundo evangélico sobretudo, existe porque a Bíblia é um livro que tem muitas coisas. Tem uma tal de circuncisão, tem um tal de sábado do sétimo dia, tem um tal de sábado cerimonial, e esses eram vários. Tem um tal de ano jubileu, que era um outro tipo de descanso. Tinha um tal de lua nova. Tinham as festas dos judeus. As roupas dos sacerdotes eram um tanto de coisas. Ou seja, a Bíblia ela é uma infinidade de coisas. E aí as pessoas vão à Escritura e se metem nesse universo de tantas coisas. E aí a cada grupo vai elegendo um tanto de doutrinas que julgam ser as melhores e vão montando os seus sistemas doutrinários, teológicos, religiosos, e aí vocês veem o resultado. Um cristianismo rico no sentido de uma diversidade de perspectivas filosóficas e teológicas, entretanto um cristianismo fraco, quase morto, porque as pessoas estão quase mortas. Mortas espiritualmente. Eu não estou aqui a falar das denominações, ainda que delas estejam falando, mas também de nós aqui dentro. Porque não pense você que estar aqui no De Volta à Palavra é o escape. Não, aqui não é o escape, aqui não é o lugar. Aqui é um lugar onde você tem a oportunidade de ouvir a palavra, mas só você tem a decisão de colocá-la em prática, de amá-la, de abraçá-la e de querê-la para si. Sentar aqui pode ser que apenas aumente o juízo sobre a sua vida. Apenas aumente, porque você tem a oportunidade de ouvir e de saber o que outros talvez não saibam. E aqueles que mais receberam, mais serão cobrados. Então, entenda que a Escritura como um todo tem uma função,
que nós paremos de uma vez por todas, a começar por mim, de brigar e discutir por qualquer coisa que não seja a essência da Escritura e a essência do Evangelho. E lutarmos, sim, contra qualquer coisa que procure macular e manchar e desvirtuar a essência do Evangelho. Aí sim, aí nós vamos começar a respirar. A respirar. Olhe para a condição do mundo, mas do mundo cristão, e veja que fiasco que nós somos. Um fiasco. Zombados por outras religiões, e eles zombam com propriedade, e ninguém pode se defender. Porque o Evangelho é a verdade, mas quanto dessa verdade é verdade na sua vida? Quanto dessa verdade é verdade na minha vida? Cuidado, porque essa mensagem pode ter um outro tom nos seus ouvidos, e você achar que eu esteja aqui reivindicando e exigindo um tipo de santidade própria. É uma reação para mais um sistema? Não. Não. Eu falo em você tocar a essência, o que é a verdade. São as muitas doutrinas bíblicas. Vamos lá. O sábado é a verdade? Mas não está na Bíblia. Se está na Bíblia, por que não é a verdade? Porque a verdade é Cristo. Então, o sábado foi apenas um instrumento usado por Deus para, mediante ele, ou por intermédio dele, revelar alguma coisa a respeito da verdade. A circuncisão, o véu no Novo Testamento, o lava-pés no Novo Testamento, tudo isso são elementos que o Senhor usa ao longo da história para ensinar algo a respeito da verdade, e essa verdade é Cristo. Irmãos, quando eu leio o Evangelho, ultimamente eu tenho lido muitos Evangelhos, isso tem me deixado constrangido, envergonhado, porque Cristo é uma pessoa maravilhosa, Ele é uma pessoa sensacional. Ele amava as pessoas incondicionalmente. Não tinha nenhum juízo que não fosse a verdade. Nunca Jesus usou de juízo preconceituoso. Nunca. Às vezes que ele gritou, que ele bravejou, que ele expulsou os cambistas, ele falava aquilo para expor uma condição de homens profundamente religiosos que não se enxergavam como tais. Precisavam ser libertos, primeiramente, da sua religiosidade. Porque não é possível que alguém se converta a Jesus Cristo sem dar as costas ao judaísmo. Afinal, estava João Batista ali entre o deserto e entre o templo, dizendo: saiam daí, arrependam-se e recebam o Cristo de Deus. A mensagem de João Batista, que clamava por arrependimento, dizia: deem as costas a esse sistema religioso e encontrem-se com Cristo, que é a verdade e a realidade de todas as coisas. Bem, então esse texto deixa muito claro que os judeus, eles cometeram de maneira bem própria aquilo que a Bíblia chama de pecado. Aquilo que nós chamamos de pecado. Pastor, eles cometeram um pecado, mas que pecado foi esse? É o pecado do adultério? É o pecado de que foi? Qual foi o pecado? De idolatria? Não. A palavra pecado, queridos, no grego, se lê hamartia. A palavra grega, que significa literalmente, guarde isso no seu coração, significa literalmente errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, você comete pecado. Isso é tão verdadeiro que essa palavra não é uma palavra exclusiva da Bíblia, da teologia. Não, é uma palavra grega, usada inclusive na literatura grega, sobretudo nas literaturas que falam da tragédia grega. O que é a hamartia? Errar o alvo. A tragédia grega falava que o indivíduo sofreria uma grande tragédia. E por que ele sofreu a tragédia? Porque no seu percurso, dizia a tragédia grega, ele errou o alvo. Porque ele errou o alvo, porque ele cometeu hamartia, então ele sofre a consequência desse seu errar o alvo.
Mas voltando para o nosso objetivo, que é a Escritura, a palavra pecado, hamartia, quer dizer errar o alvo. De sorte que os judeus, eles eram zelosos pela Escritura, eles amavam a Deus. Não pense que os judeus não amavam a Deus, amavam. Tanto é que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, né, ali no capítulo 10, ele diz que os judeus tinham zelo por Deus, não, entretanto, com entendimento. Faltava-lhes o entendimento. Falta-nos o entendimento para perceber essa essência. E, portanto, qual foi o resultado, qual foi o fim, pelo menos historicamente falando, daquele tempo, que teve o povo de Israel? Eles pegaram, tomaram a essência de toda a verdade da lei, de toda a verdade dos profetas, o que havia de mais precioso da lei dos profetas. Eles pegaram e dependuraram numa cruz, chamando-o maldito. Mas como pode ser isso? Pense comigo em nome de Jesus. Como pode ser isto? Mas a gente fala, mas os judeus, o que tem os judeus? Nós somos do mesmo jeito. Estamos no mesmo caminho, rumo à mesma tragédia. Irmãos, tudo que a lei dizia, ou disse, os profetas disseram, era somente uma coisa: Jesus. Agora que Cristo veio, podia pegar tudo que eles tinham, jogar fora, e agarrar-se a Cristo, que eles não teriam perdido nada absolutamente. Pelo contrário, teriam ganhado tudo. De modo que teve um certo irmão em Cristo, escreveu muitos livros, e ele exemplificou a questão dos judeus e de Cristo, enfim, né, com a seguinte metáfora: imagine um ovo. E ali tem um ovo. E com o tempo, a casca se rompe e nasce o pintinho. Então qual é a essência dali? É o pintinho. Aí a pessoa pega, mata o pintinho e fica com a casca. Agora ele faz daquela casca o seu tudo. Aí ele disse que o judaísmo, depois da morte de Cristo, tornou-se apenas uma casca. Pode ser que seja bonito. Eu creio que se tudo se restaurasse em Jerusalém hoje, com o templo, com sacerdócios, os levitas, eu acredito que se nós fôssemos lá olhar, seria uma coisa muito bela. Ou não seria belo? Bonito, culturalmente falando, todos os arranjos, de acordo com a lei, de acordo com tudo, mas uma casca, porque a substância é Cristo. É Jesus. Eles pegaram Jesus e mataram. Mataram. Eles erraram o alvo. Tanta luta, tanto esforço, tanta religiosidade, quantos cultos, quantas canções, quantos sábados perdidos, quantos jejuns perdidos. Pastor, mas perdido? É porque eles perderam o que há de mais importante. Ficaram com as coisas. Quantas orações perdidas. Tudo perdido. Tudo perdido. Tudo. Porque não viram que a Escritura era um testemunho de alguém. E esse alguém chegou. É como se você amasse tanto a Jesus, e ele estivesse lá na sua porta, batendo na sua porta da sua residência, dizendo: eu cheguei, estou aqui, quero entrar. E você ignorasse esse fato e ficasse dentro de casa com a foto dele dizendo: eu amo tanto, eu amo esse homem, eu amo Jesus Cristo. E cantando para ele, e orando para ele. Você com uma foto, mas ele está presente, mas você não quer a pessoa divina, você quer apenas a foto. Bem, os judeus erraram o alvo. Vocês não sabem que o livro de Hebreus, abrem Hebreus 12. Esse livro de Hebreus ele foi escrito para os hebreus, vocês sabem, né? Não, mas essa pergunta é óbvia. Ela é óbvia. Por que é uma pergunta óbvia?
Hã? Mas por que eu pergunto assim? O livro de Hebreus foi para os Hebreus. Por que é óbvio essa pergunta? Não é sem sentido, não. Tem sentido. Ora, porque tem Sofonias, tem Malaquias, tem Atos. Então, Hebreus acaba se perdendo no meio de tantos nomes. E muitos leem o livro de Hebreus sem saber para quem foi escrito esse livro. Ora, aos Hebreus. De sorte que todo o arcabouço deste livro, ou o emolduramento deste livro, é a experiência dos hebreus. A experiência, inclusive, de ter rejeitado a Cristo, matado a Cristo, de ter cometido o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, conforme se encontra em Hebreus no capítulo 6, dizendo que é impossível que aqueles que uma vez, é impossível renová-los outra vez ao arrependimento. Fala-se do pecado imperdoável que os hebreus, ao terem matado a Cristo, cometeram. Mas veja só o que diz aqui no capítulo 12, e isso aqui é para nós. Portanto, também nós. Então veja que essa palavra chega até você. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja que não é dito que nós devemos nos desvencilhar ou nos desembaraçar dos pecados. Dos pecados. Não diz dois pecados, mas de algo bem particular, do pecado. Há um pecado específico que tenazmente nos assedia, que 24 horas ronda a sua casa, ronda o seu quarto, ronda a sua alma, ronda seu coração, sua mente, tentando fazer com que você erre o alvo. Irmãos, se nós errarmos o alvo, nós vamos sofrer uma decepção tão grande. Isso não coloca em dúvida jamais a salvação eterna de Deus. Não coloca. Até porque nós entendemos claramente que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele colocou entre a sua segunda vinda, de forma pessoal, visível, presencial, corpórea, e a eternidade vindoura, quando tudo estará feito, Ele colocou uma dispensação de 1000 anos. E essa dispensação, chamada profeticamente de o dia de Jesus Cristo, será um tempo em que muitas coisas serão ainda resolvidas e tratadas. Mas veja que a Escritura nos adverte a respeito do pecado que tenazmente nos assedia. Este é o pecado, como se lê literalmente, errar o alvo. Ou seja, se o mundo, se o maligno, se a sua própria alma, se tudo isso conseguirem fazer com que você perca o alvo, e você erre o alvo, então você terá sido aprisionado por este pecado, de que diz o texto. Literalmente, errar o alvo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, que ele não desferia golpes no ar. Ele dava um golpe certeiro. Se aqui tiver algum atirador, caçador, que gosta dessa arte, deve saber que você tem que acertar o alvo, né? Você não pode errar o alvo. E que alvo é este, portanto, eu pergunto? Que alvo é esse? É Jesus. É Jesus. Mas e aí? Eu quero saber, a Bíblia fala de quê em relação a você e a mim? Entenda isso em nome de Jesus. Se você entender só isso entrar profundamente no seu coração, você terá ganho já esse ano todo. Difícil é entrar no coração, porque como nós falávamos na quarta-feira passada, na reunião de estudo, o cosmo, o mundo, né? A palavra mundo, do grego cosmo, quer dizer uma mentira, quer dizer uma fantasia, uma ilusão. Então, tudo é feito, é construído, é pintado de maneira que você não olhe para a essência, que você olhe apenas para a aparência. Tudo é aparência. Eu sei
que, com exceção dos que não gostam de futebol, aqui deve ter muita gente que não gosta de futebol, que não acompanha, independentemente de ser Copa do Mundo, se é das confederações, não importa, não gosta, nunca nem jogou bola. Então, tirando esses, há muitos aqui que gostam do esporte, do drible, do gol, da torcida, o Brasil, como é que é? Vai pra frente, Brasil, gosta de gritar, bom, você não é condenado por isso. É até bom mesmo, não é uma coisa boa. Põe na família, né? Vai lá, grita e derruba o outro no chão, lá do gol, rola. Bom que você desestressa um pouco. Isso é verdade. Mas pense comigo por um momento, né? Tirando os que não gostam, tem os que gostam, né? A vontade que tinha ou que tem de não estar aqui agora. Eu gostaria de estar em casa, né? Rogério me perguntou assim, você queria estar em casa? Eu falei assim, queria. Aí, por que você não está? Não, porque eu também queria estar aqui. São dois quereres diferentes. E esse querer é mais importante. Eu não queria estar lá, não. Eu queria estar aqui. Não, eu queria estar lá. Seria muito bom se o jogo tivesse sido 4 da tarde. Eu falei as duas coisas. Mas não, topou um no outro. Então o outro vai ficar para lá. Que eu vou ficar aqui. Eu quero estar aqui. Falando de algo que vale a nossa vida. Se o Brasil ganhar, tá bom? Eu quero que ele ganhe. Se perder também tá bom. Perdemos nada. Se ele ganhar, tá bom, eu quero que ele ganhe. Se perder, não perdemos nada. Agora, isto aqui, se nós perdermos, teremos perdido muito. Porque é a verdade, a essência. Eu pergunto, o que é do Evangelho? O que Cristo veio fazer aqui? Deixou os céus, se fez homem. Que processo, hein? O eterno entrar no ventre de uma mulher, o infinito entrando no finito, e ali aguardando, a eternidade aguardando 9 meses para que um corpo lhe fosse gerado. E agora ele dentro daquela tenda humana, como um bebezinho, o Logos eterno, a palavra eterna, o verbo, teve que esperar 1 ano e 2 meses para começar a falar gugu dadá. Ele é a palavra. Mas é um processo. Teve que crescer, ter espinha no rosto. Não sei se o povo de lá tinha espinha naquela época, não sei. Não interessa. Processo normal. Como diz Hebreus, né? Participante de carne e sangue, a nossa semelhança, um homem, é Deus homem. Para no tempo certo ser mal entendido, mal interpretado, ser vituperado, preso, xingado, esculhambado, cuspido, apanhar, vitupério, coroa na cabeça de espinhos, chicotada nas costas, murro no rosto, uma cruz nas costas, vá lá, seu miserável, leva. É Deus. É Deus. Tanta coisa, tanta humilhação. Eu não digo pelo sofrimento físico, ainda que seja muito, mas é porque é Deus, irmãos, é Deus ali, encarnado, sendo julgado pelos pecadores. Vocês entendem isso? Julgado pelos pecadores, condenado pelos homens, sentenciado, né? Para então ressuscitar dentre os mortos, verdade que nós confessamos no batismo. Ele vai ao Pai, deixa na terra a igreja e diz: eu vou voltar, eu voltarei, me aguardem, eu voltarei. Qual é o resultado disso? Essa obra, não no que diz respeito a ele, já falamos isso muito, no que diz respeito a ele, nessa visão, né, da nossa visão vertical,
é que no fim todo joelho se dobre, toda língua glorifique o seu nome, que ele seja justificado no dia que for julgado. Sabemos disso muito bem. Vai ser uma coisa maravilhosa, todo o universo, os mundos. Você pensa que os mundos é só a terra e Jesus lá no céu? Nessa infinidade de universo, só tem nós aqui num grão de areia, tem mais nada no universo. Pastor, você acredita em extraterrestre? Eu acredito. Você não acredita, não? Ah, Jesus é o quê? O Espírito Santo é o quê? Extraterrestre. Ou ele é terrestre? Os anjos são o quê? Querubim, serafim. Tudo é extraterrestre. Agora, você está pensando talvez no ET? Ah, não, isso eu não estou falando de ET. Estou falando de seres. O diabo é extraterrestre. Os demônios são extraterrestres. Vocês entenderam ou não? Eu estou com muito cuidado porque tudo se volta contra mim. Tudo que eu falo é contra mim. Ah, agora eu sabia que eu ia pegar ele. Agora está pregando agora ET na igreja. Coração ruim. Esse seu. Tem tanta gente má nesse mundo, irmãos. Tanta gente má, tanta gente perversa. Tanta gente. Mas esperem para ver o resultado de cada um. Amém? Esperem para ver. Enfim, para que tudo isso? Porque Jesus sofreu tudo isso no que diz respeito a mim e a você. E aqui começa a palavra, a pregação de hoje. Qual o cerne do evangelho no que tange a nós? Você, enquanto alvo. Colossenses capítulo 3. Eu falava sobre os mundos, né? Quando naquele dia, todo o universo, olhar para esse pequeno pontinho no universo chamado Terra, e ver aqui Deus glorificado, exaltado, justificado, na pessoa do seu Filho. Fico imaginando, vocês assistiram já, desculpa eu falar assim, irmãos, é porque eu sou tão simples no meu pensamento, aí às vezes eu acabo falando besteira, né? Mas vocês lembram daquele filme, das formiguinhas? Vida de Inseto? Vocês já assistiram? Lembra daquele final, do finalzinho, quando todo formigueiro aplaude? Aquele aplauso, em cima das aves, todo cheio de formiga. Eu fico imaginando exatamente aquilo ali, numa pequena escala. Todo o universo, olhando para um pontinho, porque a câmera na hora vai se distanciando, começa mostrando o formigueiro, todo mundo batendo palma, as formiguinhas. É um universo. Mas quando ela vai se distanciando, aí você vai vendo o formigueiro sumindo, é uma coisa minúscula, né? Vocês entenderam por que eu acabei vinculando uma coisa com a outra? Essa questão desse jogo de câmera puxando e fazendo até sumir o formigueiro, que parecia um mundo tão grande, um universo tão grande, quando estava ali próximo. Então a Terra é assim, é um pontinho pequenininho, circundado ao universo todo. Mas num dado momento, todo esse universo grandão estará focado aqui, nesta Terra, e aqui Jesus será aplaudido por todo o universo. Todo joelho vai se dobrar, todo joelho, o céu vai se dobrar. Nem adianta. Aquele dia todo mundo, demônio, diabo, Satanás, capeta, todo mundo diante dele curvado e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Não tem para ninguém. Não tem dúvida, não tem mancha, não tem interrogação. Vocês sabem que a grande história de Deus com a sua criação é uma história de uma dúvida muito grande. Vocês sabem disso? Que um dia o diabo plantou na cabeça de uma terça parte dos anjos, dos habitantes da terra e também de todo o universo. E aí fica uma história de que Deus era tirano, Deus era mau, Deus era perverso, que Deus era tudo de ruim. Aí Deus propôs toda a história para demonstrar quem Ele era, quem Ele é e quem o maligno é. Mas isso é nessa visão vertical. Na visão horizontal está eu e você. Está você e está eu. Estamos nós. E esse é o ponto que eu quero que os irmãos entendam, que se nós errarmos o alvo, estará acabado. Então, para que nós entremos aqui no texto, eu pergunto, qual é o seu objetivo?
Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Você é um crente em Jesus. Um dia se submeteu a um banho d'água, não foi? Submeteu num frio danado à noite. Foi lá, colocaram uma roupa branca em você. Entrou lá, saiu, e aí? Aí você ficou filiado, ligado, associado, sei lá, a um grupo de pessoas, deu ofertas, cantou hinos, foi aos cultos, faltou outro, se envolveu em problemas, dificuldades. Mas eu quero saber qual é o seu alvo, para onde é que você está indo, o que você pretende, onde pretende chegar, qual é o objetivo disso? O que você quer? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando chegar no ponto. Ah, eu quero ser pastor. É uma opção. Mas esse é o seu objetivo? Eu estou querendo deixar de ser? Se eu pudesse, eu deixaria. Você pode ser advogado, você pode ser médico, pode ser padeiro. É isso que você está pensando? Qual é o objetivo? O que te faz permanecer firme, firmado, caminhando, cada dia? O que está dentro do seu coração? Você quer uma bênção? Você quer uma cura? O que você quer? Tem uns que vão para a igreja atrás de uma cura. Recebem, pronto, está esgotado. Você queria a cura, está curado. Bom, está curado. Quantos não foram a Jesus e foram curados por Ele e depois foram embora? E nunca mais viu a Jesus? Ou quem sabe estivesse lá no dia da crucificação, crucifica, crucifica. Porque o povo é assim. Almoça na sua casa hoje, no outro dia, manda crucificar. Não é assim que acontece? Ah, não, quero um emprego. Aí você arranja um emprego. Está empregado? Agora está. Então agora você não precisa vir mais, está empregado. Tem emprego. Qual é o seu objetivo? Você quer um cargo na igreja? Se tiver o cargo, está bom? Está resolvido o seu problema? O que você quer? Qual é o objetivo? Defina claramente o seu alvo para que você não erre o alvo. E eu quero ser honesto com os irmãos, honesto, honestíssimo. Se alguém hoje à noite aqui descobrir o alvo da Bíblia para nós, e esse alvo não te for atrativo, eu não tenho interesse por ele. Não me chama a atenção, não me dá água na boca, não me motiva. Eu diria que você deve parar de tudo que diz respeito à vida cristã. Porque você vai se frustrar, você vai se machucar, vai perder seu tempo. Ou você pode cair prostrado e pedir a Deus misericórdia. Tende misericórdia de mim, que eu estou cego. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. E aí começa com um problema esse texto, porque o meu nome não está aqui. Não pode haver Alexandre. Meu nome não está aqui. O seu nome está aí? Hã? Olha como você está anulado. Está se entristecendo? Você está anulado. Não pode haver judeu ou grego. Não pode haver Joaquim, Antônio, Maria, José. Porque tudo é Cristo. Nada somos nós. Tudo é Ele. Não tem lugar, não existe lugar aqui nesse projeto para Adão. Entenda, em nome de Jesus, Deus criou o homem no jardim do Éden. Um homem reto, como diz Eclesiastes 7:29. Um homem que não era participante do pecado.
Também não era participante da vida eterna. Neutro. Um homem criado segundo os propósitos imediatos da Escritura. Por que eu digo propósito imediato? Porque os propósitos ditos ali no texto de Gênesis, eles são propósitos a se cumprirem somente no reino milenar. O homem de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ele representa o homem que haveria de vir. Representa o segundo homem. Essa verdade está batida aqui nesse local, nesse ministério. Romanos 5, 14. Adão prefigurava aquele que havia. Vocês sabiam que Adão era uma figura? Não é que ele não existia, existiu. Um ser humano, primeiro homem criado. Mas foi criado como como uma representação, como um símbolo. A Bíblia diz que ele prefigurava, ele não era a essência, a substância do objetivo de Deus. Apenas apontava. Este homem criado, chamado Adão, Adão quer dizer humanidade, nele estávamos todos nós. Sim ou não? Todos nós. Porque Adão, dele veio Eva, e de Adão e Eva, que são um, porque ela é a continuidade, a extensão, foi saindo, multiplicando, até chegou a você. Assim nós cremos. Toda a raça humana procede de um homem criado por Deus, Adão. É o testemunho do apóstolo Paulo, no livro de Atos, inclusive. Este homem criado, em nome de Jesus, olhe para mim, ele caiu. Você caiu, portanto. Este homem caiu. O pecado, como uma natureza, entrou dentro dele e corrompeu profundamente todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Um homem que agora se manifesta aí no mundo inteiro, essa humanidade, um homem mau. Quando você olha para o mundo, o que você vê? A despeito das tentativas de falar de amor. Fala de amor? Tem um cantor, é preciso amar, não é? As pessoas com... Tem coisa mais linda que essa música? Vocês já ouviram essa música? Estão me estranhando? Quer ir embora? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso é uma verdade. Eu tenho que... Eu tenho que amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. É verdade ou é mentira? É o diabo que está falando isso? Podia até estar endemoniado, mas foi uma verdade. Vai quebrando a sua casca é muito grossa, viu? Agora, isso é uma música muito bonita. Mas e o mundo? É isso? Você vê esse amor? Leia 1 Coríntios 13. Cantado pelo mesmo cantor, inclusive. Pegou lá texto da Bíblia e cantou. Boa canção, tá bom. Mas não vamos entrar nos méritos, eu quero saber de uma coisa. O que tem no mundo? Briga, guerra, contenda. Uns mordendo os outros, a começar pelos da própria casa. Que dirá dos vizinhos para frente. Irmãos, o mundo enquanto seres humanos, não é mundo enquanto lugar. Porque se os seres humanos desaparecerem todos da terra, fica a coisa mais linda da terra, que lugar mais maravilhoso. É maravilhoso, a terra é linda. Agora, o ser humano aqui nesse lugar é podre, desgraçado, miserável, egoísta, avarento, esquisito, estranho. Isso não é um parecer meu, um pregador religioso, querendo impressionar ninguém. Leia quantos filósofos você quiser ler, todos falam da condição humana. Nenhum pode negar a condição humana, ninguém pode negar. Todos dão uma solução, uma proposta. Todos querem dar, cada filósofo, o crente, o ateu,
Houve muitos filósofos crentes, evangélicos inclusive. Evangélicos não, desculpe-me, né? Protestantes, né? Para separar bem as categorias. Protestantes. Os ateus, todos enxergam o homem doente. Todos enxergam doente. Não tem como um ser humano na Terra falar que a humanidade está sadia. Não está. Lembra quando Jesus falou o seguinte, olha, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna? Lembra desse texto, João capítulo 5? Aquilo escandalizou os judeus de tal forma, porque eles pensaram assim, ora, comer da carne dele? Quem é o primeiro a chegar lá e dar uma dentada em Jesus? Quem é o primeiro a chegar lá e dar uma mordida nele? Acharam isso esquisito, aí Jesus viu que eles não estavam entendendo nada. Jesus falou assim, olha, pessoal, ouça bem, a carne para nada serve. Para nada aproveita. Pronto, essa é uma verdade. Não serve. Não existe saída para os homens nos homens. Não existe solução. Não tem. Estão vendo os protestos aqui no Brasil? Vai resolver o quê? Nada. Nada, nada, nada. Vai piorar. Está tudo piorando. Agora estão querendo impedir os gays de virar gay, né? Não estão querendo? Impedir o gay de fazer o que ele quer com a gaysice dele? Vai resolver? É o ser humano. Vai impedir o divórcio? O adultério? Os pastores pregando contra o adultério, vai resolver? Vai resolver? Hã? Não tem chance, não tem esperança. Não tem, está acabado. Está acabado. Pastor, isso é fatalismo. Então, é o nome que você quiser dar. Me mostre a solução. Onde está a solução? Está no governo? No próximo governo que vai entrar? Os Estados Unidos vai resolver alguma coisa? A ONU? A Unesco vai resolver? Criança e Esperança resolve? Onde está a solução? A solução está em Deus. Deus tem um projeto de restauração do universo. Ele tem um projeto. E o projeto diz o seguinte: eu, disse Deus, vou pegar a humanidade, a criação caída, e vou destruir. A obra de Deus, o plano de Deus começa pela destruição, a aniquilação. O Cristo na cruz do Calvário, estava nele, ali a criação, na sua humanidade, e ali Deus destruiu, pôs fim, matou e sepultou. Acabou. Acabou. Agora, qual é a proposta? E agora? Destruir é a primeira parte, agora ele vai gerar. Deus tem um objetivo. Ele está gerando uma nova humanidade. Em Cristo. Um novo homem. Um novo homem. Isso é um projeto divino. De sorte que aquele que crer em Jesus, ele ingressa nesse propósito, ele entra nesse propósito. Começa-se a operar nele, nesse que crê, este propósito. Ser crente não é aceitar a Jesus. Aceitei Jesus, estou crente, estou salvo. Para. Você tem garantida a salvação eterna, porque isso é mérito e obra de Cristo. Mas isso não está consumado em você. Está consumado nele. Por isso nós vamos encontrar tantas vezes no Novo Testamento a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por que em Cristo? Porque é nele que tudo está feito. Em mim ainda falta muito a ser feito. Muito. De maneira que o alvo
de cada um de nós é que, uma vez tendo recebido a Cristo, você recebeu a Cristo? Você recebeu? Pode ter sido o caso que não, mas você recebeu. Ele começou uma obra, é só isso. Não adianta você defender qualquer doutrina, por mais correta que ela seja, como os judeus defenderam, se você perder de vista o que Deus quer realizar na sua vida. Ele entrou para dentro do espírito daquele que nele crer, ou creu. É o que diz aqui em Romanos, capítulo 8. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é o ponto inicial, determinante, fatal, que diz que você está ou não no projeto de Deus quanto ao novo homem? Você tem o Espírito de Cristo? Você tem o Espírito de Cristo? Você é dele. Você não tem, você não é dele. Irmãos, em nome de Jesus, esqueça o jogo do Brasil. Só vou acabar na hora certa. Entenda. O Espírito de Deus, ele veio habitar. Está aqui, ó. O Espírito de Deus habita em. Se isso é verdade na sua vida, entenda. Ele entrou para dentro de uma esfera, dentro de você, chamada espírito humano. Ele dissipou as trevas do espírito humano. Ele regenerou o espírito humano. Você agora vive em Deus. A vida dentro de você. O seu espírito é vida, diz o texto, por causa da justiça. O espírito humano. Você não é mais uma pessoa comum. Você nasceu de Deus, nasceu do Espírito, nasceu do alto. Você é filho de Deus. Não no sentido de ser criatura, todos são criatura, o cavalo, o macaco, tudo é criatura de Deus, a vaca, o cachorro, o gato, o jumento. Mas você não é somente criatura, você é filho. Filho, gerado. Isso é a essência aqui, ó. Isso faz toda a diferença. Você pode não ter emprego ou não ter um bom emprego. Você pode não ter uma casa. Você pode não ter um carro ou pode ter 10 carros. Isso não interessa. O ter e não ter não significa nada para quem tem essa visão. Paulo disse, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa se eu estou na fome ou na fartura. Fome não é pecado, fartura não é pecado. Errar o alvo é você se entristecer porque está com fome e deixar Jesus. Ou você ter tanto na fartura e esquecer-se dele. Errar o alvo não está ligado a essas coisas. Paulo diz, ó, eu aprendi a viver contente em qualquer uma situação. Eu sei viver aqui, na pobreza, e eu sei viver na fartura. A fartura não me tira do alvo. A pobreza não me tira do alvo. Se eu estou sendo humilhado, não perco o alvo. Se eu estou sendo honrado, eu não perco o alvo. Veja que ele nunca se prende no ser ou não ser. Ele não se prende nas coisas, mas se prende naquilo que é o mais importante. Eu não perco o alvo. Não importam as circunstâncias, eu não perco o alvo. Ele entendeu isso. Tanto é que no dia que ele ia morrer, ele falou assim, olha, eu não sei, morrer, viver, para mim não faz a mínima diferença. O problema não é morrer, também não é viver. Agora, se eu vivendo eu produzo frutos,
Então eu quero viver. Mas na verdade eu não sei mais nada. Eu acho que eu quero partir e estar com Cristo. Ah, não sei. Morrer e viver também não tem importância. Não pode perder o alvo. Vocês estão entendendo a história? O alvo. O alvo. Não perder o alvo. Você nasceu de Deus. Você nasceu de novo. E essa regeneração, e talvez há uns 4 anos, nós ensinávamos que a regeneração era uma obra consumada. Alguém lembra disso aqui? Hoje nós dizemos que não é uma obra consumada. Não mudou a doutrina, mudou a compreensão. A regeneração, esse nascer de novo, ele só ocorreu no espírito. A sua alma precisa de regeneração. Nascer de Deus, tem que nascer. O seu corpo tem que nascer de Deus. Santificação e glorificação são apenas aspectos particulares desse processo contínuo de vivificação, de filiação, de regeneração. Tanto é que a Bíblia, quando fala da glorificação do corpo, Paulo chama a filiação. E Paulo chama redenção. Porque é um processo. Irmãos, nada mais vale nesse mundo velho, religioso. Jogue fora a sua religião cristã velha, feita na mente perversa de homens que nos encheram de coisas e nos fizeram por tantos anos errar o alvo. Estamos perdendo nossas almas, achando que estamos com tudo. Estamos orgulhosos da nossa miséria e orgulhosos do nosso fracasso, achando que estamos sendo aprovados por Deus. Para. Não se engane. Não estou aqui para enganar a ninguém. A verdade é só uma. Você precisa acertar o alvo. Deus precisa nos ganhar. Ele está gerando, formando, engendrando uma humanidade nova. O propósito de Deus é que um dia um homem vai governar essa terra, um novo homem. E esse novo homem, à semelhança do primeiro que o representava, né, que o prefigurava, é um homem coletivo. Já ouviram falar de homem coletivo? É estranho para os irmãos homem coletivo essa palavra, essa expressão? Né? Para aqueles que acham que é estranho, pense um pouco. Deus criou o homem do pó da terra. Olhe para o tipo que você vai compreender o antítipo. Adão. Aí Deus fala, olha, você agora precisa dominar a terra. Foi somente essa ordem? Mas qual foi a ordem? Adão, você tem que crescer. Crescei. Não diz crescei? Crescer a orelha? Era isso que Deus mandou? O nariz? Crescer o quê? Adão, ele tinha que crescer. Mas como é que Adão pode crescer? Adão foi criado adulto, foi criado homem, não foi criado menininho, foi crescendo. Adão foi criado adulto. Ele tinha que crescer em altura? Era isso? Crescer, é isso? O que era crescer? E multiplicar. Multiplicar o quê? Deus deu uma soma de dinheiro para ele multiplicar aquele dinheiro? Quem multiplica, multiplica algo? Ou não? Adão, crescer e multiplicar. E multiplicar o quê, Senhor? Multiplicar-se a si mesmo. Este homem criado por Deus deveria se multiplicar. Tantos seriam os filhos que dele saíssem. Era o seu crescimento. Era a sua multiplicação. E enchei a terra. Enchei a terra de quê? De Adão. Só que esse homem criado, que prefigurava o vindouro, o segundo, ele fracassou.
lógico, sem discutir as questões da soberania, ele caiu. E hoje a terra está cheia de um velho homem, de um homem caído, de um homem julgado, de um homem condenado. Aí Deus foi lá no meio e chamou: Renato, vem cá. Mildo, vem cá. Imagine. Edna, vem cá. Aí foi chamando pelo nome. Cada um dos que aqui estão, se é verdade que de fato tem a Cristo, foi chamado pelo nome, para a partir de então, crendo na obra redentora, morte e ressurreição de Cristo, que entremos agora para dentro de um processo de criação de uma nova humanidade. Esse é o nosso alvo, não há outro. Um novo homem. E ser constituído em Cristo novo homem implica que você tem que, a cada vez que você avançar nesse processo de ser gerado e regenerado, isso implica que você vai deixando de ser o que você é. Você não pode acumular sobre a natureza pecaminosa, natureza divina. Quanto mais você avança no processo de ser transformado e conformado à imagem do Filho, você vai sendo desconformado à imagem do velho Adão. E um dia, portanto, o Senhor vai revelar, vai manifestar essa humanidade nova nele, e nós seremos um outro ser. Em que sentido? Você e eu, nesse tempo, ou naquele tempo, você vai simplesmente amar incondicionalmente, como Jesus ama. Esses conflitos todos vão acabar no nosso coração. Essas contendas que acontecem na igreja, de levantes e tudo isso vai acabar. Se o nosso irmão, que está projetando tudo isso, se ele verdadeiramente é um servo de Deus, ele estará lá, do meu lado. Nova humanidade, tem nada. Tudo limpo, purificado, santificado, transformado por Deus. É um novo homem, literalmente falando. Novo homem. O problema é que nós pensamos que a vida cristã, ela é feita de nós mesmos com um novo ritmo de vida. Queremos que ser nós mesmos, ninguém quer se despersonalizar, ninguém quer abrir mão de si, do seu ego, dos seus... Ninguém quer abrir mão disso e quer apenas vestir uma roupa de crente e cantar hino de crente e orar como crente. Não. Não funciona. Não funciona. É por isso que nós estamos nos mordendo, porque nós parecemos, mas nós não somos. Diga amém. Se você não crê, não precisa dizer amém. Mas é uma verdade. Pastor, mas nós não somos. Ainda não. Estamos no processo. E você é o único que pode falar: eu quero que esse processo avance em mim. Foi por esta razão e por este motivo que Jesus disse: olha, se alguém ama a seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, ou a si mesmo, mais do que ama a mim, estão dispostos a ouvir? Não pode ser meu discípulo. Eu li essa palavra ontem e eu fiquei só nesse versículo. Isso me causou uma tristeza tão grande, tão profunda, mas tão profunda, porque em algum momento nós temos que entender o que está dito. Me ensinaram tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Me ensinaram. Me ensinaram a fingir. Me ensinaram a imitar. Imitava bem. Aí eu fui descobrindo.
Aí vem Jesus com uma palavra tão simples, uma palavra tão, não sei como é que pode ser mais simples do que isso. Olha, quem é o mais crente que tem aqui na igreja? Quem é? Quem é o mais crente daqui? Me ajuda aí. Não, mas aponta um aí, só para a gente poder ver. Eu? Pronto, está aqui. Segundo a irmã Natália, eu sou o mais crente da igreja. Está pregando, né? Ai, se deu mal, vai. Falar demais. Tem que ser, né? Bem, sei não. Diz que eu sou o mais crente? É. Aí Jesus olha para mim. Aí você olha para você agora. E eu pergunto assim: o que você acha de ser discípulo de Jesus Cristo? Pensa um pouco. É uma coisa boa, grandiosa ou não? Hã? Discípulo. Hã? Bom. Discípulo. O irmão, eu ia falar Natanael, Josiel. Você quer ser discípulo de Cristo? Gente do céu, o que está acontecendo? Discípulo. João Batista quer ser discípulo de Cristo. Porque é fácil falar, né? A gente fala assim, olha, é o seguinte, tem uma condição. Se você cumprir a condição, você pode ser. Mas se você não cumprir a condição, você não pode ser. E a gente perguntou todo feliz, né? Qual é a condição? É dar o dízimo. Hã? Não é dar o dízimo? Dar oferta. Vim para o culto domingo e não assisti o jogo do Brasil. Olha. Olhe para dentro do seu coração. Um tanto de coisas que você ama. Inclusive a si mesmo você ama muito. Você fala assim, olha, eu sei, eu até respeito, ele diz, o amor que você tem pelo seu filho. Coisa bonita, um pai que ama o filho, isso é maravilhoso, deve amar. Um marido que ama a esposa, lindo, deve amá-la. O esposo que ama a esposa, maravilhoso, lindo. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Amar a sogra merece um prêmio. A Natália parece que ela gostou. Ela deu uma gaitada tão gostosa. Merece um prêmio. Só tem um detalhe. Jesus fala: você não pode amar essas coisas mais do que a mim. Você tem que amar a mim muito mais do que a você mesmo. Os irmãos entendem quanto que o cristianismo está distante disso? Fala a verdade, em nome de Jesus. Abra seus olhos. Dê a você mesmo uma chance, uma oportunidade. Vamos virar esse quadro, irmãos. Você pode virar esse quadro. Na sua vida. Nem o marido pode mudar esse quadro na vida da esposa. Só ela pode mudar. Só ele pode mudar. Pastor, como fazer para mudar isso? Como fazer? Os irmãos já leram Mateus capítulo 5, 6 e 7? Hã? Tem que ser lido todo dia. Para que você conheça o Espírito de Cristo. Se você ler, chegar num lugar e dizer assim, eu sou um cristão, e vou ler o coração do Evangelho para vocês, e ler Mateus 5, 6 e 7, quando você acabar, a multidão vai estar rolando no chão de tanto rir de você. Rindo. O que foi? Você é muito engraçado. Como você é engraçado. É coisa de outro mundo. É outro mundo. É outro coração. É outra alma. É outro espírito. É do céu. É de Deus. Porque vai falar lá de dentro de um coração que não é caído. Não é caído. Não é caído.
Não é possível você amar o seu inimigo, perdoá-lo e abençoá-lo. Não é possível. Ou é possível? É possível? Aí o crente fala, eu amo. Quem que você ama? Você ama sua mãe, aborrece a sua sogra e odeia seus inimigos, quem te persegue. Lá no seu trabalho, quando todos começam a te perseguir, te xingar e criar um tanto de mentiras contra você, como é que você olha para essas pessoas? Com amor profundo e ora por ele todo dia, Senhor, abençoa essa vida, porque ele carece da tua misericórdia, do teu amor. Ou você fica maldito, miserável. Lá na frente eu vou te pegar. Hã? Bem, se Mateus 5, 6 e 7 nos leva ao desespero, João 3 nos abre uma porta de esperança. Jesus disse, se você nascer do alto, terá nascido do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. Olha aí. É Ele que vai gerar. Ou seja, não existe doutrina, não existe estatuto, não existe manual de crente. É Deus quem opera nele todas as mudanças. Você pode criar manual, você pode ameaçar, você pode dizer que viu o demônio, você pode dizer que o demônio mandou um recado. Você quer ver o povo ficar com medo? Irmãos, eu vi um demônio. E ele mandou um recado para você. A pessoa fica com medo. Mas o medo acaba rápido. É rápido. Ameaça de morte, doença, esses medos vêm e vão. Nós podemos mudar esse quadro. Nós podemos. Comece a entender a vida interior. Vida interior. Olhe para o seu interior. Deus habita dentro de você. Ele quer te levar a uma condição de alguém simplesmente conformado à imagem do seu próprio Filho Jesus. Ele quer te levar a reinar com Ele sobre nações, a sua semelhança, tomado pela sua vida, cheio da sua glória, como Ele é. Se não é isso sua esperança, então está tudo acabado. Eu não falei para vocês? Que essa palavra tinha que ser pregada em todo lugar? Não falei? Isso é repetido em todos os cultos, porque este é o ponto. Nada mais. Você pode ter todas as doutrinas, as mais corretas, brigar por elas, sofrer, bater e até morrer. Se todas elas não se substantificarem, se concretizarem, né, cristalizarem nessa experiência de Cristo em nós, tudo estará perdido. Assim como os judeus que erraram o alvo. Quantos querem acertar o alvo, digam amém. A semente está lançada. Agora basta regá-la. E Deus vai fazer a obra. Tá bom?